Geralmente eu não comento as histórias de capa ou ilustrações do capítulo, porque primeiro, as histórias de capa elas são entregues de forma picada e eu gosto de fazer elas inteiras. Quem acompanha o canal há bastante tempo já viu aqui que tem algumas histórias de capa no canal que são meio que narradas por mim e tudo mais. E as ilustrações, muitas delas são pedidos de fãs e ilustrações assim que é só pra ser bonitinha. Porém, a desse capítulo foi diferente. Sabe, a desse capítulo foi uma ilustração diferente, porque quando o Kazuki anunciou a sua aposentadoria, né, devido a problemas de saúde, ele falou: estou deixando o Sunny por enquanto. Então você tem uma ilustração onde o Frank é quem tá levando o pessoal pra aventura, sabe? Como se ele vai continuar presente, independente. Ele se eternizou no Frank, ele eternizou o Frank pra gente. E principalmente a gente que acompanha há muito tempo, cara, por mais que troque de dublador, né, venha uma nova voz aí que a gente torça pra que dê tudo certo, é sempre a voz do Kazukiel que eu vou ouvir. Sempre vai ser a voz dele. E eu achei muito legal, no ombro esquerdo do Frank aqui, tá escrito We Are Eternal, né? We Are, que é a primeira música, Eternal, somos eternos. Eu gostei pra caramba. Aí eu vi que tem um monte de gaivota, e a gaivota eu vi que representa liberdade. Nossa, cara, achei muito, muito bacana essa ilustração. Uma ilustração muito bonita, muito cheia de significados, né? Enfim, né? Vai ser estranho quando a gente vê o novo dublador do Frank, mas vamos torcer para que tudo dê certo, né? Bom, dito isso, vamos aqui para o capítulo que, cara, eu estou muito reflexivo, porque assim, já existia a teoria do Frank, do Shanks ter um irmão gêmeo desde quando apareceu aquele Shanks com os Gorosei, né? Que até já falei aqui algumas vezes dele ter virado de lado e a cicatriz não aparecer, sendo que todas as vezes que o Shanks aparece de lado ele tá com a cicatriz ali também. Então isso aí já meio que deixou ok, então existe a possibilidade de terem dois Shanks, né? No caso do Shanks ter um irmão gêmeo, o irmão que se parece com ele, porque não necessariamente precisa ser gêmeo para ser parecido, mas se for gêmeo vai ser interessante. Outra coisa que reforça bastante essa teoria foi a fala quando o Shanks chega em Marineford, que o pessoal fala: oxi, ele estava lutando com o Kaido agora há pouco e de repente ele já está aqui, provando que aquele que estava enfrentando o Kaido não era o Shanks, e sim o seu irmão. Só que as pessoas não sabem da existência desse irmão. Então todas as vezes que esse irmão apareceu, as pessoas acham que era o Shanks. E aí, muitas das coisas que dizem que foi o Shanks que fez, que na verdade pode ter sido esse irmão que fez. E aí tem outro ponto que foi mostrado no final deste capítulo. Mas antes disso, vamos falar aqui da, cara, a apresentação do Luffy, né? Ele todo naquela pose. Aqui em português a gente perde um pouco disso, da questão dialética, né, japonesa, mas aí tem lá falando que o Luffy tá falando exatamente como um membro da Yakuza. E aí o pessoal fica: onde você aprendeu isso? Aí a gente lembra do treinamento que ele teve com o vovô Ryo lá em Udon, né, na prisão. Então, assim, ele meio que... Cara, é interessante porque o Luffy, ele não é muito de expressar admiração por algumas pessoas, né? Ele expressa bastante gratidão e ele expressa muitas das coisas. Mas fala assim, ele chegar e falar: nossa, eu admiro tal pessoa, é bem difícil você perceber isso, né? Eu consigo ver ele falando da admiração dele pro Shanks e tudo mais. Mas aqui, pela postura dele, principalmente de usar o mesmo dialeto da Yakuza, mostra que ele nutre um grande respeito e admiração pelo vovô Ryo. E é bacana, cara, eu gostei disso, sabe? Tipo, por mais que já tivesse ficado implícito isso quando a gente via a relação dele com o vovô Ryo, aqui eu acho que explicitou, sabe? Todo esse respeito, carinho e a admiração que o Luffy tem pelo Ryogoro das Flores. E, cara, eu gostei desse encontro do Jaguar com a Nico Robin, né, o Jaguar de Sal. Gostei bastante da conversa, eles conversando sobre a Robin finalmente ter encontrado os companheiros que deram a vida por ela, que fizeram de tudo pra proteger ela. A gente viu isso em Enies Lobby, o pessoal chorando emocionado. Cara, é o Brook, assim, mesmo que ele não estivesse lá, é bem interessante, porque você fala assim: por que o Brook tá emocionado se ele nem tava lá? Mas vamos lembrar de uma relação
que aí eu precisaria ler o mangá para ver se isso está no mangá ou se foi um filler do anime. De qualquer modo, mesmo que seja um filler do anime, quando o Brook entrou na tripulação, ele ficou 50 anos sozinho, 50 anos na névoa. E isso foi revelado pra gente, inclusive, quando ele estava com a Nico Robin enfrentando a Black Maria, né? E os outros pessoal lá. Ele ficou 50 anos isolado, 50 anos sem ter ninguém pra quem voltar. E aí, quando o Luffy chama ele pro bando, e essa cena é muito bacana porque foi uma coisa que me irritou muito nele no começo, que ele entra e ele quer ajudar todo mundo, só que ninguém precisa da ajuda dele, ninguém quer ajudar. E a Nico Robin fala com ele, né? Fala, por que você tá tão desesperado pra ajudar? E ele expressa o sentimento dele e fala, eu tô desesperado porque o Luffy me chamou pro bando dele, mas eu não sei se eu sou útil. E se eu não for útil, eu vou só ser descartado do bando. E eu estou com medo de não ter um lugar novamente, eu estou com medo de voltar a ser sozinho. E a Nico Robin dá aquele olhar do tipo, sabe? Aí eu não lembro se ela fala, eu acho que ela fala, não se preocupe, isso não vai acontecer. E logo em seguida chega o Luffy do tipo assim, vamos Brook, vamos comer, o Sanji fez a comida bacana. Aí o Brook, né, fala assim, nossa, vocês realmente querem me ter por perto? E o Luffy olha pra ele e dá aquele sorrisão. Então, a Robin foi uma pessoa que ajudou bastante a adaptação do Brook no bando. Então, e ele, cara, várias vezes, né, depois disso, ele já lutou, protegeu ela várias vezes. Então é bacana você ver que ele tá emocionado ali também junto, né? Todo o pessoal emocionado por causa da Robin, ela falando isso, todo mundo sentimental, o Zoro ali como sempre. Cara, o Zoro, o Luffy e o Jinbei, eles não estão todo emocionadinhos, todos chorosinhos, mas eu sei que eles estão felizes da forma deles, sabe? Eu acho que eu tenho um pouco desse perfil do Luffy, do Zoro e do Jinbei, sabe? Eu não sou apesar de ser extremamente chorão pra muitas coisas, e vocês que veem aqui o canal sabem disso, mas tem algumas coisas que eu não consigo chorar. Eu tenho um pouco de dificuldade, mas isso não significa que eu não sinta a felicidade naquele momento, ou que eu não sinta a tristeza, que eu não sinta a alegria. Então eu entendo um pouco do porquê que eles estão olhando pra ela, porque, tipo, eles estão aproveitando aquele momento, o momento que ela reencontrou um grande amigo, e eles estão felizes também. Cara, é muito legal quando eles se separam aqui, porque beleza, aparece os molequinhos lá pra brigar e tudo mais, o Luffy e o Sop sai correndo, sai todo mundo se divertindo. E aí teve um ponto que foi um ponto que gerou muito debate, né? Antes de toda essa correria aí, no grupo dos apoiadores do canal, que inclusive, se você curte esse canal e quiser apoiar aí a continuação dele, para esse ano de 2024 eu dei uma pausa, refleti muito, mas para 2025 vai ter muita coisa interessante que eu tenho certeza que vocês vão curtir. E é claro que os membros vão ter acesso antecipado, mas no próximo vídeo que eu postar eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, apoia o canal aí que você ajuda. Inclusive, ó, olha só, tô mandando uma lembrancinha pros membros, viu? Que você poderia ter... Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Fiz um perfuminho para o pessoal que apoia o canal há mais tempo aí, ó. Tá vendo? Vão ser, aí, ó, todas as referências de One Piece. Então, bicho, ser membro aqui do canal, além de você apoiar, de vez em quando ali, quando o financeiro permite, né? A gente manda umas lembrancinhas, manda umas coisas, mas não vai ser só o perfume que eu vou mandar não, viu? Ainda vou montar uma caixinha, vai ter o perfume, vai ter mais umas 4, 5 coisas que eu vou mandar. Então, bicho, ó. Enfim, Vegapunk não morreu. E isso é uma coisa que não me surpreende, cara, porque assim, beleza, né? A gente tem ali a Lilith e ela traz o corpo, que é um exato clone do Vegapunk. Ele não é como os satélites, é como se, por exemplo, os satélites, ele criou uma versão dele que vai... então, por exemplo, a Lilith eu vou criar para ela ter apenas esse sentimento. Ela vai conseguir se conectar com o meu cérebro, que está lá no laboratório lá, né, que saiu voando, e ela vai conseguir acessar apenas esse sentimento, mas ela vai conseguir comunicar com os outros. A Atlas vai conseguir acessar apenas esse sentimento. O Pitágoras vai conseguir acessar apenas esse sentimento. Porém, o que ele fez? Ele se clonou, já que ele é especialista em clones, a gente viu que ele conseguiu clonar vários outros, inclusive fazer modificações genéticas. Ele se clonou também. Isso não me surpreende em nenhum pouco. Ele é um gênio. Ele é extremamente inteligente, então era de se esperar algo assim. Até fala que esse clone, na verdade, não foi algo do tipo, não, eu vou me clonar porque o meu corpo original pode morrer e de repente eu não vou voltar mais. Não, foi eu vou me clonar porque eu vou pra Elbaf, eu não quero que o governo descubra o que eu estou tramando. Ele fez o que o pessoal de Ohara não pôde fazer, né? Quando ele foi pra Elbaf, ele deixou o corpo original dele, que é o Stella, o original, ficou lá.
fazendo os estudos sob vigia do governo mundial, enquanto o seu clone foi lá estudar em Elbaf. E é muito interessante porque, assim, a gente não sabe quais foram as modificações que ele fez nesse clone, se tem alguma modificação. Mas isso justifica o fato dele estar tão tranquilo com a sua morte. Sabe, dele estar tão tranquilo em morrer, porque ele sabia que de fato ele não ia morrer. E aí vem aquela velha questão de Vegapunk, o que é a morte? Eu falei disso já, viu? Falei disso aqui no canal, falei disso lá no Caton Podcast, falei disso aí várias vezes, que pra mim o Vegapunk não ia morrer, que se o Vegapunk tivesse morrido, o cérebro dele não estaria funcionando e a fruta já teria reencarnado em algum outro lugar. Então, isso aqui é bem interessante. O que levanta a questão da Big Mom, né? Porque assim, se a Lilith tá viva e os outros satélites estão vivos, ele vai poder agora fazer tudo, né? A Lilith vai fazer o laboratório, vai reconstruir o Vegapunk, vai reativar esse clone perfeito, né? O clone... É porque assim, pelo que eu entendi, esse é o único... Ele é exatamente igual ao Vegapunk. A diferença para os satélites é que ele pode acessar todo o cérebro sem ser apenas alguns sentimentos. Ele vai ter tudo que o Stella tinha. E aí fica o ponto, né? Como que ela vai fazer para reativar ele? Ela vai ter que construir o laboratório e tudo mais. Eu gostei do ponto dela ter falado para Bonnie que assim que ela consertar o Vegapunk, ela também vai consertar o Kuma. E isso me deixou feliz. Isso me deixou feliz. Sabe, por mais que ter a morte do Kuma seria algo interessante, ela consertar o Kuma, ela ter o seu pai de volta, eu acho que isso vai ser bom. E o mais interessante é que mesmo que o Vegapunk conserte o Kuma, a gente viu que ele mesmo sem as memórias demonstrou ali algum instinto paterno que fez o cara se tornar meu personagem favorito em One Piece. Ele tem as memórias na Bonnie, porque a Bonnie absorveu todas as memórias do Kuma. Então agora o Vegapunk ele vai poder conseguir tirar, ao fazer assim uma cópia das memórias da Bonnie e passar para o Kuma. Então o Kuma, além de ter as suas memórias devolvidas, ele também vai poder ver o que a Bonnie passou, vai poder vivenciar o que a Bonnie viveu, vai poder... Sabe, ele não pôde participar da vida da filha dela, porque se ele participasse ela morria. E agora ele vai ter todas as memórias dela, e estando junto com ela ele vai poder participar. Imagina que cena linda! O Kuma chega na guerra final, o Kuma chega, pousa no chão com aquele pouso de herói, todo mundo olha, ele só levanta aquele olho meio que tipo vermelho, aí todo mundo, uau, o Kuma chegou! Aí o Luffy olha pra ele, e aí, Kuma? Aí ele sorri e de repente a Bonnie pula, fala, Luffy, cheguei pra te ajudar. Mano, foda, não vai acontecer? Não vai! Mas na minha cabeça já aconteceu e eu achei linda e maravilhosa. De qualquer modo, temos aqui o pessoal dos gigantes, uma cena que com certeza o Sandy vai ficar ali com muito ciúme quando descobrir, porque assim, o Sandy não dá sorte. Ai, eu quero te proteger, Nami-san, vou ficar com você, que me pisoteia, e que até na capa de homenagem está lhe abraçando o pé do Luffy, como se fosse a rainha do nosso rei dos piratas. Mas eu vou te proteger, Nami-san. Enquanto isso, o Zoro, o Luffy, que não estão nem aí, e o Sop, que tá só querendo se aventurar, de repente, quando os caras percebem, o Luffy tá onde? Tá nos boing boing, tá fazendo boing. É, não tá no Gear 5, mas tá no boing 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 ali nos... Ah, rapaz, olha só, o Sandy vendo isso aí vai ficar com muita... Cara, e vou te falar, eu gostei dessa personagem, a Nami Viking, né, ficou muito boa essa Nami Viking aqui. Qual o nome dela? Ripley, Nami Viking, ficou da hora. Eu tô achando legal porque assim, eu sempre gostei dessa temática nórdica, viking e tudo mais, né? E agora, vendo sob os traços do Oda, eu tô achando interessante, porque assim, ele tá variando bastante, né? As crianças, tem todo tipo de criança, gorda, magra, cabeçuda, esquisita. Os adultos também, né? Você tem, por exemplo, a Ripley, que representa ali a mulherona, gostosona. Você tem a outra ali, qual que é o nome dela? A Anja. A Andy, que é mais a gordinha, tímida. Então, assim, você tem todas as representatividades. Eu acho isso muito legal. O traço do Oda, muita gente não gosta, né? Fala que é um traço estranho, mas ele é bem interessante, porque ele dá a liberdade de você fazer
personagens estranhos de uma forma que não fique tão diferente, não fique tão estranha. Então você vê que mesmo os personagens que são mais estranhos, no traço do Oda fica interessante, fica legalzinho de ver. E eu gostei muito da conversa aqui da Ripley com o Luffy, né? Quando ela pega o Luffy e fala assim: Capitão Kun, você não tinha uma forma branca? Eu queria tanto ver essa sua forma branca. E ela tá falando, obviamente, do Gear 5, que ela quer ver justamente porque ela fala: existe um guerreiro nos mitos de Obaf que tem aquela aparência. Eu fiquei muito ansiosa para ver. Afinal, fomos a última geração dos guerreiros. E aí explica por que a última geração dos guerreiros, né? Que o Harold não queria mais que os gigantes fossem conhecidos como guerreiros, que eles se tornassem comerciantes. E aí o ponto que me pega nessa questão do Harold, por que o Loki matou ele? Eu tô achando que tudo isso é coisa do governo. Pro governo não era interessante que os gigantes se tornassem comerciantes. Eu acho que o governo não achou interessante essa ideia do rei Harold aí, Haroldão da Massa, que o governo mundial ordenou, né? A gente vê aqui pela parte final em que o Loki está conversando lá com os Cavaleiros Sagrados, aparentemente, né? Porque assim que ele acaba a conversa, os caras chegam. Então, possivelmente, o Loki está trabalhando em conluio com os Cavaleiros Sagrados aí e com também... sagrados e secretos, né? Literalmente. E com o governo mundial, mas isso é algo que a gente tem que analisar com mais calma para não falar bobajada também. Mas eu achei muito legal essa livraria misteriosa da coruja aqui, né? A Biblioteca da Coruja. Muito legal quando ela vai conhecer e o Jaguar fala: cuidado com o livro. E assim que ela entra, o livro fica gigante. Bicho do céu! Isso aqui é interessante, hein? Isso aqui eu gostei pra caramba. Como que eles fazem isso? Será que é alguma Akuma no Mi? Eu imagino que seja a coruja, talvez seja uma pessoa que tem a Akuma no Mi da gigantificação e que ela consegue criar um ambiente onde tudo que está lá ela consegue controlar o tamanho. Ou fica gigante ou fica pequeno. No caso dela aqui, imagino que seja como se fosse a Room do Law, né? Então ela cria a Room do Law e tudo que entra naquela room fica do tamanho que a coruja deseja. No caso, fica gigante. Então eu imagino que seja mais ou menos isso. Porque você vê, o livro tá na mão da Robin, ela entra, o livro cresce. Então eu imagino que seja um poder de uma Akuma no Mi. Infelizmente, a biblioteca não está exatamente igual à biblioteca de Ohara. Ah, nossa, agora que eu vi, realmente a coruja é uma pessoa com Akuma no Mi. Porque você vê que do lado da coruja tem uma cadeira. Então, realmente, a coruja é uma pessoa com Akuma no Mi. Ou tem uma pessoa com uma coruja e a pessoa tem Akuma no Mi. A coruja é só... É porque a coruja representa sabedoria, né? Então, se é a biblioteca da coruja, sabedoria de Ohara que está ali. Infelizmente, ele não conseguiu replicar exatamente como era a biblioteca de Ohara, mas todos os livros estão ali. E é muito legal ele falando que, assim... o último sacrifício do pessoal de Ohara foi proteger a todo custo esses livros, mesmo com a sua vida. Então eu trouxe todos eles pra cá. E aí a Robin lembra da conversa dela com o Clover, né? Ah, você gosta de livros e tudo mais. Eu gostei, cara, eu gostei. Não foi exatamente igual, mas eu achei extremamente fofo. Ela vendo assim, tipo... É um pedaço da terra dela, carai. Tá ligado? Ela olhando aquilo ali, ela tá olhando o passado dela. É um pedaço da terra dela que tá vivo. O último sacrifício dos amigos dela estão ali. Cara, isso é lindo demais. Isso é de uma poesia tão... Assim, é triste, porque é o que restou da terra dela, sabe? Mas é a última conexão dela com a terra. Ela vai poder ler livros que ela lia quando era criança. Ela vai poder... pegar livros que repreendiam ela, sabe? Nossa, e quando eu li esse livro, o Clover brigava comigo. Ela vai poder... Cara, eu achei muito fofo isso, cara. Muito fofo mesmo. Porque, assim, para todas as outras pessoas é uma livraria incrível. É uma livraria bonita, uma livraria da hora. Mas para Robin, é o lugar que ela frequentava quando era criança, sabe? E aí eu penso muito a biblioteca de Santo André. Porque quando eu era mais novo, não tinha tanto... acesso, né, a tecnologias, não existia tanta tecnologia, então assim, quando a gente queria estudar, tinha que ir na biblioteca, pegar o livro, fazer o trabalho na biblioteca, porque não podia tirar o livro de lá, né, e isso me lembrou bastante, cara, dos meus tempos de infância também, onde eu ia com meus pais lá, e aí depois de lá a gente saía para passear, ir no parque lá, na época era Duque de Caxias, acho que nem existiu o Duque de Caxias, nem lembro quanto que foi. Cara, tem tanto tempo, mas eu sei que a gente saía,
Aí tinha ali na parte da prefeitura, tinha o que é o passo, né? Tinha um espaço pra ficar andando, brincando. Cara, enfim, deu. Sempre quando eu sou muito assim, sentimental pra algumas coisas. Igual, toda vez que eu vou em Santo André, que eu vou visitar meus parentes que estão por lá, que eu tenho tempo, eu gosto de passar na prefeitura de Santo André, sabe? Porque eu vivi bons momentos ali. Eu, sabe, experiências muito interessantes. Então, eu sempre passo ali e tem um lugar lá que eu não sei se existe ainda, que é como se fosse um púlpito que tem uma escada que você sobe giratória. E eu lembro que existe. Nossa, na época eu tinha um medo de subir aquela escada, porque eu achava que se eu subisse ia acontecer alguma coisa, eu ia desaparecer. Cara, enfim, a mentalidade da criança leva uma imaginação muito bizarra, né? Por isso que a Bonnie é a única pessoa com o poder dela que consegue copiar o Nika, né? No caso o Luffy, porque tem imaginação muito fértil. E a parte final é do Loki, né? O Loki conversando com essa pessoa, aquela experiência terrível, que a gente não sabe que é essa conversa aqui. Parece que eles são meio que confidentes, amigos distantes, que eles se conversam. Tem um Dendemushi ali, né? É modelo reconhecimento de voz à prova de frio, que só funciona com o Loki. Não dá pra saber com quem ele... esse Dendemushi aqui, modelo reconhecimento de voz à prova de frio, é basicamente uma Alexa, se você parar pra pensar, né? Cara, somos amigos há muito tempo. Então aqui deu muito... Ó, se eu tivesse aí, se tivesse no seu lugar, eu teria transformado toda a região em ruínas e teria matado todo mundo. Mas de quem que ele tá falando? Sabe? Essa conversa mostra a essa conversa foi muito curiosa. Muito. Se um idiota desse não for machucado a ponto de conseguir se recuperar, ele vai voltar pra ter vingança. Cara, não dá pra saber exatamente do que ele tá falando. Sua gentileza se esconde atrás dessas palavras violentas. Eu percebi recentemente. O Loki é uma pessoa boa, mas... Cara, é muito curioso, porque assim que ele acaba de falar, você vê que, tipo, tem um raiozão, né? E aparecem os dois cavaleiros sobre uma estrela estranha que me lembrou Soul Eater, né? O meio da estrela ali. Mas aparecem essas duas pessoas como se a mesma invocação que a gente viu lá dos Gorosei, elas aparecem aqui. Então, o que acontece com essas duas pessoas que estão aqui, a mesma coisa que aconteceu com os Gorosei pode acontecer, porque eles não estão lá fisicamente, eles não foram até lá, eles se teleportaram até lá. Então, caso numa batalha o Luffy se lembre que o Haki do Rei expulsou todo mundo e ele conseguia emanar um Haki do Rei tão poderoso quanto do Joy Boy, que estava preso lá no robozão, ele vai conseguir fazer com que esses dois cavaleiros aqui desapareçam. E aí vem interessante porque você vê o Cavaleiro Shanks, né, que não tem ali a cicatriz, que provavelmente é o mesmo cara que foi conversar com os Gorosei, e tem uma outra pessoa ali que está com o rosto coberto. Eu não sei porquê, mas na minha visão essa outra pessoa tem um cabelo azul. Eu tenho muito a sensação de que essa outra pessoa tem ligação com o antepassado da Vivi, dos Nefertari. Eu tenho muita impressão disso, cara, que ela tem alguma relação com os Nefertari. E você? Quem você acha que é essa outra cavaleira sagrada aqui? Porque o Shanks ali, né, já tá ali. Mas aí, irmão gêmeo, clone, será que é, não é? Será que... cara, qual que foi? Ah, porra, qual que era o bagulho? Deixa eu lembrar. Eu lembro. Onde que foi? Onde que foi? Jesus! Tinha um personagem que se dividiu em dois. E um ficou bom, o outro ficou mal. Eu não vou lembrar agora. Eu já vi isso em mais de um filme, de alguma coisa. Mas eu lembro de Supernatural. A ruiva lá, que cada hora tem um nome. Quando eles vão, acho que é no episódio do Mágico de Oz, que ela fica duplicada, que tem a versão boazinha e a versão malvada. Será que pode ter acontecido isso, sabe? Algum poder que fez com que o Shanks, né? O Shanks, quando criança, quando nasceu... Apesar que eles, assim, o fato deles serem gêmeos talvez seja mais interessante. Mas aí, por que... Ó, vamos lá. Eu vou bater nessa teoria que esse aí é o Shanks do mal. Por quê? Vamos pensar que o Shanks... Vamos colocar que aquela cena do Roger encontrando o Shanks no baú
canônica, né? Que apareceu no filme lá, no... Foi no da... Putz, esqueci. Eu acho que foi no da Ult, né? Foi o último, esse filme Red. Acho que foi no da Ult que aparece o Shanks, que ele vê o baú e tudo mais. Enfim, vamos supor que seja isso. O que pode ter acontecido? O Garling foi, né, pra... Eu acho que é. Porque o Garling tava lá jovenzinho, tinha todo o pessoal. E acho que quando chegou, porque ó, chegou o Roger, chegou o Barba Branca, chegou o pessoal e chegou lá também o Shebeck. Então, quando deu lá o incidente de God Valley, pode ser que alguém tinha algum poder que fez isso, que dividiu aquele filho do Figarland em dois. E aí a versão boa é o Shanks e a versão má é essa. Mas também tem a possibilidade de realmente eles serem gêmeos e eles estavam lá para ver como funciona, porque é do tipo assim, ó, esse vai ser o seu futuro. Só que o Shanks nunca concordou com aquilo e esse Shanks 2 aí, né, o Shanks do mal, achava aquilo bacana. E aí quando deu toda a treta, aí o Shanks do bem se escondeu, né? O nosso Shanks se escondeu no baú, porque era uma criança com medo. E acabou que o Roger acabou achando ele ali. Se bem que eu não lembro, que parece que o Roger, quando achou ele era um bebê ainda. Enfim, tem muita... Nossa, cara, eu tenho... Não sei, comenta aí, o que você acha? É o clone? É o irmão do Shanks? Tem muita coisa, porque essa parte do Roger ter encontrado o Shanks bebê não foi canonizada, não apareceu no mangá. Como apareceu no filme, o Oda pode simplesmente mudar isso se ele quiser. Então, assim, eu tô teorizando aqui em cima de... especulando, na verdade, né? Em cima de informações não canônicas. Só para jogar para debate aí, para vocês comentarem e a gente ter um debate bacana aqui nos comentários. Comenta bastante aí que eu quero saber a sua opinião. E a gente se conta no próximo vídeo. Grande beijo no coração. Até lá, hein? Tchau, tchau.